O que acontece é que os pais se preocupam muito quando o filho é magro, né, e muito pouco quando ele está acima do peso, porque a cultura que a gente tem é que estar gordinho é sinal de saúde, criança cheinha, criança bochechudinha, criança bonitinha, criança com saúde, então isso acaba atrasando bastante o diagnóstico, né? Ou ainda que vai ter o estirão do crescimento, e aí emagrece. Quando ela crescer, ele vai emagrecer, e isso vai, né, ao longo do tempo vai atrasando o diagnóstico. Agora, como a obesidade vem aumentando muito, as crianças estão muito acima do peso, as crianças que são normais, né, acabam parecendo magrinhas e não são. São normais. E eu tenho recebido crianças normais com a mãe preocupada porque está magra demais. Aí não está, né? Na verdade, as outras crianças é que estão acima do peso. Então, isso acaba confundindo até a gente de olhar na rua e olhar e falar, a criança tá bem. E não tá. Quando você vai fazer a conta para ver se a criança é obesa ou não, colocar no gráfico, ver a relação de peso e altura, é que você às vezes percebe, não, tá passando. Porque às vezes a criança engordou 1 quilo, ela já saiu da linha. Adulto é mais difícil, mas uma criança pequena engordar 1 quilo é muita coisa. Então, às vezes, faz que uma criança saia de uma linha que está no limite e passe a estar obesa. Né? Então, às vezes, são pequenas mudanças que já faz uma criança ficar obesa. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso. Criança IMC também funciona? Altura, peso? Também. Para criança também a gente faz a mesma conta, peso dividido pela altura ao quadrado, mas a diferença é que para adulto o número é fixo. Então, se o adulto tem IMC de 25 a 30, ele é sobrepeso e mais do que 30 é obesidade. Para a criança, esse número não é fixo, varia com a idade, a gente precisa colocar isso num gráfico. Então, por exemplo, uma criança de 4 anos com IMC de 18, que seria muito normal para um adulto, essa criança já está obesa. Né? Porque com 4 anos é o nadir, onde a criança está um pouco mais magra. Então, isso varia com a idade. Então, não dá para fazer uma conta única, tem que fazer a conta e colocar num gráfico, que é igual aos gráficos que a gente usa para ver peso e altura. O ideal é que tenha uma pessoa que conheça a criança, que acompanhe o crescimento, que acompanhe o peso, né? E a primeira pessoa a fazer isso é o pediatra. Né? Então, muitas vezes é o pediatra que identifica que a criança está acima do peso, porque os pais não perceberam, acharam que estava tudo bem. E quando ele vai colocar olha, está acima do peso. Paciente, mãe que brigou comigo, porque eu falei que a criança estava acima do peso, ela brigou, não tá. Eu falei, olha, mas está aqui, o gráfico é esse. Então, às vezes, tem pais que se assustam quando a gente fala, olha, sua filha está acima do peso. Quando a criança está muito acima do peso, é visível, ninguém tem dúvida, mas quando é aquele limite que está sobrepeso, ou que está só um pouquinho acima, mas é nessa hora que a gente tem que atuar, para não deixar esse sobrepeso virar obesidade. Né? Porque uma vez obeso, as complicações são muito maiores e é muito mais difícil de voltar para trás. Quando for no pediatra, o pediatra vai fazer as perguntas muito básicas. Primeiro, saber como é a rotina da criança, saber como é a rotina da casa, como é o padrão alimentar da família. E aí, assim, na primeira consulta, o pediatra, ele já vai fazer muitas mudanças. E às vezes pequenas mudanças no dia a dia já começam a ter uma resposta. Porque a criança que está sobrepeso, ela não necessariamente precisa perder peso. A gente fala que uma criança que está acima do peso, se ela parar de engordar, ficar com o peso estável por um tempo, enquanto ela está crescendo, isso vai de pouquinho se estabilizando. Então, para uma criança que para de engordar, também já é uma boa resposta. Né? Então, isso é muito importante. E, às vezes, as pequenas mudanças já é suficiente para fazer esse tipo de situação.